Bem-vindos! Hoje, estreia do nosso podcast Café com Peça. Primeiro episódio, dia 6 de julho. A gente está muito feliz de ter você por aqui. Café com Peça, esse novo projeto, esse podcast da Dalla Rosa, que tem por objetivo dar voz às grandes personalidades, às grandes pessoas que fazem acontecer o mercado de autopeças. Nesse primeiro episódio, a gente vai conferir um bate-papo que aconteceu no nosso estúdio lá na Feira Automec, entre o Henrique e o Eurico da Dalla Rosa, com o Roberto e o Zé Trentin da Orbid. O Roberto com uma sensacional história familiar de empreendedorismo e sucessão empresarial, e o Zé Trentin, você sabe, uma figura, uma autoridade no mercado nacional de autopeças. Esse primeiro episódio tá incrível, cheio de momentos maravilhosos, de risadas e de excelentes histórias. Bom, eu vou parar de falar por aqui e eu vou te convidar, vamos agora lá pro nosso estúdio na Automec para ouvir o que é que esses caras têm para compartilhar com a gente hoje. Posso puxar a conversa? Por favor. Na verdade, nós estamos conversando. Sim, né? Pode ir. Fica tranquilo. E assuntos que a gente rotineiramente conversa. Exatamente. Coisa que a gente sabe. Ela sabe, olha, o Roberto, até o nosso, você vê, a gente convive já há muito tempo. E recentemente, deve ter um ano mais ou menos, ele, junto com o irmão, eles editaram um livro, cara. Um livro com a história da... Não dá pra dizer que é a história da Orbid ou a história do pai dele, mas vamos dizer assim, a história, o histórico da relação dele com o irmão, com o pai, a chegada do Zé, sabe, como é que o Alfredo chegou lá, como é que as pessoas chegaram lá. Cara, eu posso te dizer, Henrique, é emocionante. Eu só não prometo te dar um, porque eu não tenho um para tirar. E a segunda coisa que eu falei para ele, porque ele me deu um. Aí, porque eu vi por acaso, estava na sua mesa, não sei onde é que foi que eu vi, a gente estava lá um dia conversando, falei, o que é isso aqui, né? Aí ele falou, não, isso aí ele me explicou, né? Eu falei, pô, Roberto, você é um fresco, você não me deu esse negócio aqui, cara, como é que é uma obra de arte dessa e eu não tenho? Aí ele falou, pode ficar e tal, não sei o quê, mas eu vou te dizer uma coisa, esse aí é o meu e é o último, não tem mais, edição esgotada. Tem que fazer uma nova edição. Tem que fazer, tu sabe disso, né, Zé? Eu tenho um livro. Tu tem um? Cara, tu não achou aquele livro super legal? Dedicatório do seu Ferdinando. Olha aí, ó. E é super legal o livro. Ferdinando, seu pai. Meu pai. Então, assim, isso na verdade, ele conta a história dele. Isso foi uma coisa que eu incentivei muito ele a fazer. Porque tem gente que tem mais história, né? Porque passou por mais coisas, né? Ele passou por muitas coisas, né? Eles vieram da Itália depois da guerra. Eles moravam em Turim. E Turim foi uma cidade muito destruída, né? A Itália perdeu a guerra e Turim estava muito ruim. E aí meu avô teve uma oferta de emprego de um outro italiano que já tinha vindo para o sul, tinha vindo para Pelotas e ficou rico. Lá botou uma fábrica de baterias, uma fábrica de linhaça, e meu avô então teve uma proposta de trabalho, e aí eles estavam muito mal, né, na Itália. Meu pai trabalhava na Fiat, um jovem aprendiz, né, a Fiat tinha já um processo de treinamento das crianças. Provavelmente aí começa a relação da família com o mundo de autopeças. Exatamente. Aí começou na Itália, na Fiat, né, naquela fábrica que tem em Turim, que tinha pista em cima. E aí meu pai foi para o Brasil e, no primeiro momento, também foi trabalhar nessa fábrica de papel desse outro italiano, cuidando de um grupo gerador que tinha para a energia da fábrica. Isso foi há algum tempo, mas depois ele tinha aprendido na Itália a mexer com o sistema de injeção diesel, que já tinha. E no Brasil, né, na década de 50, eles vieram em 48, na década de 50 não tinha ainda, recém começando os veículos a diesel, ainda tinha muitos veículos a gasolina, então precisava de gente para dar manutenção, principalmente em caminhões e tratores, máquinas agrícolas, algumas coisas assim que tinham na região sul.
E aí, por acaso, alguém precisou de um serviço e ele foi fazer o serviço e aí começou a reparar à noite, nos finais de semana, bombas injetoras que estavam começando. E até que isso se tornou um pequeno negócio e ele deixou o trabalho dele na fábrica de papel e começou a trabalhar só com bomba injetora. E aí ele constituiu a Orbid, Uma prestadora de serviço. que é uma sigla, que quer dizer Oficina de Regulagem de Bombas e Injetores Diesel. Você não sabia. Então é isso. Então ele começou consertando bomba injetora e isso foi durante um tempo, primeiro com uma máquina manual, depois foi melhorando, né? E isso durou um tempo até que a Bosch procurou ele, porque várias das montadoras que hoje estão no mercado chegaram mais ou menos nessa época, né? Inclusive a Bosch. E a Bosch precisava expandir a rede dela para dar assistência técnica e para ter peças no mercado de reposição. E aí que começou a se tornar um serviço autorizado, né? Em Pelotas, no início. E aí os negócios foram prosperando, foi crescendo, né? E aí Então a origem não é em Porto Alegre, é Pelotas. A matriz até hoje, formalmente, é em Pelotas. Cara, dá licença, Roberto, aí isso tem diversas fases a Orbid, né? Eu quando conheci a Orbid era uma empresa que vendia autopeça. E autopeça nessa época, né, Zé? Era vela NGK, ou na casa dela Bosch. Não, mas falando, era vela NGK, ou era bomba d'água da Urba. Existiam marcas assim. A gente chegava num lugar assim, tinha uma peça na prateleira, você já sabia que aquele cara vendia ou Metal Leve, ou Cofap, ou Urba, ou MAN, filtro MAN e tal. As marcas eram muito bem definidas, né? Embreagem era Borg Warner e coisas assim do gênero e tudo mais. E a Orbid era uma empresa assim, que era dedicada a grandes marcas e vendia peça para linha leve também. Vendia tudo, mas o nosso principal negócio era a Bosch, né? Como é até hoje. Aí aparece esse cidadão mas aqui. aí vamos com calma. Isso foi Não, até a década, até o ano 2000, mais ou menos, a Orbit era um distribuidor de autopeças onde a Bosch e MWM eram os principais negócios que a gente tinha. Quando eu entrei lá. Aí, Zé, você precisa falar mais perto do microfone que eu não quero perder nada do que você vai falar. Mas aí é que começou a parte mais divertida. Não Mas deixa eu fazer um parênteses. Que se eu não estou enganado, o fato do Zé ter ido para o Orbid tem um dedo do Eurico, não tem? Tem. Os dois dedos, as duas mãos e os dois pés. Se tudo surgiu com a necessidade que a gente sentiu num determinado momento de ter outros negócios, de não ficar tão dependentes de tão poucas marcas, principalmente. Nosso negócio era muito concentrado. Não, o que aconteceu em realidade, assim? Não é que tem um dedo meu, que é assim, na relação de fornecedor, eu já nessa ocasião já era fornecedor da Orbid, eu era representante da MWM, e a Orbid era, na estrutura de distribuição de peças MWM, ela ocupava uma posição secundária. Tinha uma empresa que era o queridinho, que era a Bordaco. E essa Bordaco era a empresa que fazia chover, eles eram o bicho-papão do negócio. E isso era bom, você tinha um cara de ponta e você tinha ali que vinha de sombra ali, até que a Bordaco, por N motivos, nós não estamos aqui para falar disso, foi muito mal e a gente precisava fazer a Orbid ganhar corpo e virar o que a gente precisava que ela fosse. Mas a Orbid era muito já dedicada ainda nesse negócio de peça de automóvel. Vendia vela, vendia... Me ajuda aí, Roberto. Sei lá, peça Bosch, né? Terminal de direção de automóvel, amortecedor. O Cofap era um grande negócio de vocês e tudo mais. E aí eu dizia pro Roberto, cara, sim, a sua empresa tem que ser uma empresa de vender peça da linha pesada. Né? Vamos vender peça da linha pesada. Por quê? Por causa da MWM, por causa do diesel. Né? E assim foi. E aí nós passamos um período assim, que não foi da noite para o dia, e a Orbid efetivamente querendo mudar e virar para a linha pesada.
E aí surgiu uma oportunidade que o Zé... Não, mas tu conta a verdade aí. Ele chegou para mim na Savar, lá por outubro, setembro do ano 2000. Ô Zé, tu tá faceiro aí com o teu emprego? Pô. Tu não pensa nunca em sair daí? Não, eu não sou de mudar muito de lado. Esse aqui é o meu segundo emprego e por mim vou ficar aqui até me aposentar. Por quê? Não, porque... Só pra saber. Tá bom. Em dezembro me deram o bilhete azul. Em dezembro não, em janeiro, fevereiro. Em fevereiro de 2001. Me deram o bilhete azul porque toda concessionária pode ter 25% de peça UF, que chama outras fontes. Essa empresa que você estava era uma concessionária Mercedes. Mercedes, sim. Era a Savar. E pela lei da Mercedes, até hoje é assim, tu tem 1 milhão de estoque, tu pode ter 250 mil de peça outras fontes. E quando eu comecei a trabalhar lá, ninguém me disse isso aí. Me mandaram montar um negócio parecido com o que o Roni Chaves tinha em Caxias. Que eu saí do Roni Chaves para trabalhar na Savar. Daí, aquilo tomou uma proporção tão grande que eu comecei lá em 91. Em 2001, estava 82% de peça UF e 18% de peça Mercedes. E o Leonel me chamou na sala dele com uma carta da Mercedes na mão. Tá aqui, ó. Estão me ameaçando de tirar a estrela aí de cima. E o culpado é tu. E eu disse, não, mas eu sou culpado em parte, porque o senhor não me falou que eu não podia fazer isso aí. Pois é, mas nós não sabíamos que ia tomar essa proporção. De modo que a partir de agora nós vamos mudar o rumo da empresa. Nós vamos voltar a ser só concessionária Mercedes e algumas peças de UF. E de modo que... Tchau e benção. Foi aí que o Zé foi parar no Orbit. Foi aí que eu fui parar no Orbit. Se juntou. Esse aí já tinha... Isso foi praga dele. Não, tá bem claro isso. Tá bem claro. Não, cara, aí o Zé foi pra Orbit. E quando o Zé chega na Orbit, lá pra tinha trabalhar... 13 fornecedores. Nunca vou me esquecer desse número. 13. Era Cofap, Urba, Metaleve, Bosch, MWM, Brosol, Saxo. Tinha 13. E eu me lembro de você me falar, numa ocasião que ele foi até Della Rosa, que a principal função dele foi: nós precisamos diminuir a dependência desses poucos fornecedores, em especial na época Bosch, né? Então não precisamos abrir esse mercado. Entre Bosch e MWM dava 90%. E aí, Roberto, ele foi capaz de... Foi. Mais ou menos. Foi capaz. Mas o pitoresco é o seguinte, aí o Zé vai trabalhar lá, né? Foi. Aí o Zé vai trabalhar lá e tem um monte de coisa para fazer e tal. E a primeira coisa que o Zé começou a fazer foi arrumar vamos chamar assim, a lista de itens que a Orbit ia trabalhar. E aí o Zé cadastrou na Orbit, só ele para dizer, milhares de itens. Uns 30 mil. E aí o Zé pegou umas fichinhas de papel assim, para botar a nomenclatura, para dar para o secretário dele lá, para abrir os cadastros no computador, né? O Zé, com uns 60 dias que estava lá, acho que já tinha gastado umas quantas canetas, não aguentava mais, e ele dizia: vou embora dessa merda aqui, vai pra puta que pariu, não aguento mais abrir cadastro, não sei o que, o caralho, eu não faço mais nada aqui, virei um estafeta. Não, isso é mentira. Mas quando você veio... É né? verdade, tu xingou pra caralho. Zé Tu abriu uma turma monte com ele, de né? Então Trouxe o quê? uma turma. Ah, tá, entendi. Uma turma. Então Ele não veio o Zé sozinho. e veio mais assim, alguns representantes, mais alguns vendedores internos. Então veio uma turma de uns para começar a fazer Não, o que ele tinha feito, o que ele tinha foi feito, reproduzir ali, né? exatamente. Montar uma distribuição de peças. Exatamente. Com uma certa pulverização, diminuindo a dependência. Pegou uma base já que existia e foi desenvolver outros negócios. Mas tem uma história que eu queria andar antes, que eu acho que vale a pena falar do Zé. Porque, Zé, tu me xinga, tu me maltrata, tu me maldiz, mas eu sei que tu é apaixonado por mim. E aí é o seguinte, cara. Não, mas olha só. E eu por ele, eu gosto dele. Porque eu já disse pra você e pra você, tu é igual meu avô. Meu avô, eu fui criado num lugar que o meu avô materno, que é italiano, o bicho é
Cara, assim, ó, se fosse teu irmão, não ia, não fisicamente, mas de espírito. Xinga todo mundo e tal, não sei o quê, mas tem um coração enorme, né? Ele quer fazer as coisas, ajuda, é prestativo e tal. E eu acho que tem um negócio que é legal do Zé, porque ele, assim, ele mesmo vai dizer, mas eu quero dar só a linha para ele falar sobre o assunto, porque é super legal, Roberto. O Zé ter saído da colônia, né, da vida que tu tinha lá em Otávio Rocha, né? Tu vai para Caxias, depois eu queria que você contasse para o Henrique, não sei se você já contou algum dia. E hoje em dia, depois daquele menino que sabe, porque a gente tem que fazer um livro do Zé, Roberto, igual tu fez do teu pai. É sério. Roberto, porque olha só. O Zé tem história para contar. Não, né? tem história para contar, Roberto, e é o Causos. seguinte, cara, você imagina um menino que saiu lá de Otávio Rocha, andar nessa feira que nós estamos aqui na Automec. Eu duvido que tenha um cara desse da indústria nacional aqui que não conheça o Zé. Não existe. É difícil. Zé, cara, Deve ter alguns, sim. Deve tu é ter. uma referência. Na indústria de autopeça, tu é uma referência. Ah, Tu é, cara, tu é. Assim, ó, não tem aonde ir aqui que sabe? E você construiu a maior parte disso, porque você trabalhou no Roni, você trabalhou na Savar, mas sabe aonde? Eu tô te falando quem tá de fora. Sabe aonde tu construiu essa referência? Na Orbit. É verdade. Tu te revelou dentro da Orbit. Tu sabe que Desculpa, só para concluir, eu quero te passar a palavra. E não tiro o mérito do Roberto e do Cláudio, porque pouquíssimos são os empresários que dão tanta autonomia para um executivo trabalhar. tu sabe que... Agora, Zé, aí você conta o dia que você saiu de Otávio Rocha, Não. como é que tu foi parar em Só deixa eu Caxias? contar. Dia 15 de abril desse ano, fez 22 anos que eu trabalho na Orbit. E com isso, ele ganhou do Roni, porque eu trabalhei no Roni 21 anos e 10 meses. Até eu fui lá pedir um presente para ele, ele queria que eu pagasse o bolo. Eu que ganhei um presente. Mas o que aconteceu? Eu trabalhava, morava com o pai e a mãe na colônia, e eu fiz o ginásio em Flores da Cunha, e quando terminou o ginásio, em Flores da Cunha não tinha o segundo grau. E aí, nós éramos 8 irmãos. A minha irmã mais velha já tinha saído de casa, morava em Caxias, e eu cheguei e disse pro pai, eu vou para Caxias estudar. Eu não quero ficar aqui na colônia. Não, mas tu tem que ficar. Não. Pá, ficamos 6 meses brigando. Tu tem que ficar aí para me ajudar nos Paraná, para me ajudar nas uvas. Eu que fazia as contas para ele. Eu sempre fui meio metido a fazer contas. Metido a fazer. Não aprendeu até hoje, tá, Henrique? Mas tudo bem. Daí eu fui para Caxias em abril. A aula tinha começado em março. Isso você tinha quantos anos? Foi em 69, eu tinha 14 para 15 anos. Aí eu cheguei... Ele pulou uma parte. Eu- Ele não contou a parte que foi pro mas isso... seminário. Eu estudei uma parte do seminário. eu falei, Não, ele pulou isso a parte foi que estava no seminário. quando eu tinha de 10 para 11 anos, a minha mãe olhou para mim e disse, não, tu vai ser padre. Já pensou? Assim, foi assim. Um dia na mesa, porque ela tinha 2 irmãos padres. Um se transformou em bispo, que morreu agora de pouco, e o outro usou a batina há vários anos, depois abandonou. Aí ela chegou um dia na mesa e disse para minha irmã, para a Julita, mais velha, disse, tu vai ser freira, e olhou para mim, e tu vai ser padre. A minha irmã quase ganhou um filho na hora, pulou fora, brigou, eu não quis saber. E eu, né? Tá bom, vamos lá. Fui lá, me expulsaram do seminário no fim do ano. Não virou o ano. Uma novidade. E o reitor era esse que depois virou bispo. Que Era o irmão Era dela. seu tio. Era meu Foi tio. seu tio, botou você pra Me fora. botou a Não correr. aguentaram nem um ano. Mas sabe por que ele me Imagina, botou a eu não correr? sabia Porque disso. eu ia ser papa, daí ele não queria me correr. Não, eu fui expulso do seminário. Eu tinha 11 anos. Depois fui para a colônia, daí que eu fiz a primeira série no seminário. Depois fiz a segunda, a terceira e a quarta lá em Flores da Cunha. E quando terminei, quis ir trabalhar em Caxias. Aí o pai disse, mas tu vai para Caxias, tu vai morar onde? Eu disse, eu vou para Caxias, dá um jeito. Mas como vai dar um jeito?
Disse, a Julita já mora lá, que é a minha irmã mais velha. Eu vou lá, vou pedir para ela um mês, 2, depois eu me viro. Tá bom. Mas eu não tenho dinheiro para te dar. Disse, não precisa me dar dinheiro, eu vou embora amanhã. Não, fica aí então mais uns 15 dias, me ajuda aí com a safra da uva e tu sai. Tá bom. Cheguei em Caxias, fui lá no Colégio do Carmo, colégio particular. Olha só, eu era metido. Cheguei lá para o irmão Marista, eu quero estudar aí. Ah, é? O que tu quer fazer? Eu quero fazer um comércio. Era a contabilidade, era comércio, se chama. Tá bom. Onde é que o senhor mora? Eu moro numa pensão ali na Moreira César. Era uma pensão de mulheres, tinha 7 mulheres. A minha irmã mais 6. E eu estava lá dormindo no sofá da sala. E ele diz assim, quem é que vai pagar o colégio? Eu? O senhor trabalha? Não. Aí diz, o cara começou a rir. Eu disse, tá, mas como é que tu vai me pagar? Eu disse, não, eu vou arrumar um emprego e vou lhe pagar. Eu só lhe peço que o senhor tenha um pouco de calma, eu vou começar a lhe pagar lá por junho, mais ou menos, porque agora... Isso era fevereiro? Não, isso era abril. Abril. Se daqui uns 60 dias eu vou começar a lhe pagar. Ah, tá. Aí ele, eu gostei da tua sinceridade. Pode começar a estudar. Aí comecei a estudar, era no dia 20 de abril, por aí. Aí cheguei no colégio e disse, né? Ô, galera, eu preciso trabalhar. Alguém sabe? Alguém precisa... Aí um guri lá disse, olha, lá onde trabalha meu irmão estão precisando de um cara. Onde é que é? É lá no fim da Avenida Júlio, lá. Era longe pra caralho de onde eu morava. Mas tu vai lá vai lá fala com o Roni. O dono lá é o Roni. Lá perto da Meca Sul, lá do outro lado. Não, a loja... Da Brasdiesel lá. Negativo, era ali perto do Milani. Perto do Milani. Era ali perto do Recreio Guarani. Era ali o Roni, no começo. Aí eu cheguei lá, o Roni estava varrendo a calçada. Cheguei cedo, eu sempre fui de levantar cedo. Cheguei lá umas 7 horas, estava o Roni varrendo a calçada. Ah, soube que o senhor precisa de um cara aí para lhe ajudar. Ah, sim, estou precisando. O que tu sabe fazer? Depende do que o senhor quer saber. Não, ele disse, tu já trabalhou alguma vez? Sim, trabalhava com o pai lá na colônia. Aí ele se interessou, mas onde é que mora teu pai? Mora atrás da loja. Tá. Quantos anos tu tem? Eu tenho 14. Tá. Entra aí. Me deu um papel, me mandou fazer as contas de multiplicar, de diminuir, de somar, tudo na caneta. Mas eu já era craque, eu fazia todo dia pro pai. Aí ele olhou, tu é bom nas contas, né? Eu disse, é mais ou menos. Quantos anos? Onde é que mora teu pai? Otávio Rocha. Ele tem que vir aqui. Tu é de menor, ele tem que assinar. O pai já não queria que eu saísse de casa. Pensei, eu vou lá, ele vai me botar os cachorros. Mas não deu outro. Aí fui para... Isso era uma quarta-feira, por aí. No sábado eu fui para casa. A pé, porque não tinha ônibus e não tinha dinheiro também para ir para casa. Então fui a pé, dá 20 quilômetros. Fui lá, fui na volta do pai. Pai, eu arrumei um emprego, o senhor tem que ir lá assinar porque eu sou de menor. Mas o que tu vai fazer? Vou ajudar, abrir caixa lá, guardar mercadoria. E volta e meia eu vou ter que ir no banco pagar umas contas pro Roni, pro dono lá. Porque eu perguntei pro Roni o que eu tinha que fazer. Aí o pai disse, não, tu não vai. Não vou assinar de jeito nenhum. Por quê, pô? Porque depois vai faltar dinheiro, o cara vai vir cobrar de mim. Puta merda. E fiquei na sábado, e no domingo até depois do almoço, enchendo o saco, e o cara nada. Fui embora. Na segunda-feira fui lá, disse, não vai dar. Mas por quê? O pai disse que não vai vir aqui assinar, porque depois vai faltar dinheiro, e eu sou um guri muito novo, e ele não quer assumir o compromisso. Onde é que mora teu pai? Otávio Rocha. Tem um cara lá que me deve. Tu não quer ir comigo lá cobrar o cara? Aí eu disse, eu vou, eu estudo de noite, mas eu vou um dia de noite com o senhor lá. Então vamos amanhã de noite. Tu vem aqui às 6 horas e aí nós vamos lá. Fomos lá cobrar o cara. Como eu disse para ele, não pagou, depois o cara morreu, não pagou. Aí na saída ele disse, onde é que mora teu pai? Eu disse, ali embaixo naquela encruzilhada, o senhor entra à esquerda ali. Cheguei lá, o pai já estava dormindo. Minha mãe estava na cozinha, eu disse, mãe, chama o pai lá. O pai já saiu todo torto. O que é? Você lembra que o senhor disse que não era para mim trabalhar em Caxias? Lá no... Disse para ele. Tá aí o dono da empresa. O pai me olhou com uma cara.
Eu acho que se ele queria me matar. Ah, mas daí, como eu conheço o gringo, né? Ele pegou, ofereceu um copo de vinho pro Roni, o Roni tomou. Aí começaram a conversar de outras coisas, de pinhão e de caçada. O Roni, malandro. Aí saímos de lá quase meia-noite. O Roni meio chumbeado já. Porque o pai deu um litro de vinho para ele e o Roni tomou. Aí fomos embora. E o Roni disse, faz o seguinte, vai lá, isso era uma terça, né? Tu vai lá até sexta-feira, tu vem lá que eu vou te dizer qual é os papéis que é preciso e tu começa na segunda. E eu comecei. Foi assim. Tá aí até hoje. E aí entrou no mercado de autopeça. Foi aí que eu comecei no ramo de peça. E até hoje, isso é um vício, você tu vicia nisso aí. É um vício, eu sei. É um vício e... Picado pelo bicho, você não larga mais. E eu gosto desse vício. Mas, ô Zé, isso que o Eurico descreveu aqui, eu sou mais novo que vocês, eu completei sendo 10 anos de autopeça, né? Mas eu tenho rodado bastante nesses 10 anos. Antes que eu me esqueça, eu agora em maio, dia 19 de maio, vai fazer 54 anos de autopeça. De autopeça. Pois é, eu não tenho nem um quinto Aí disso. aquilo que ele diz que todo mundo me conhece, mas também com 50 anos de autopeça, vocês não me conhecer, mas conhecer não é suficiente, não é né? suficiente. Nós não estamos falando sobre o fato das pessoas te conhecerem, nós estamos falando pelo respeito que o mercado tem em relação ao profissional e a pessoa do Zé Trentin e a referência que você se tornou nesse mercado, né? E eu como fornecedor, na posição de fornecedor, tudo que a gente precisa é de gente na área de suprimentos da distribuição com conhecimento, não só comercial, mas conhecimento técnico, para ajudar a indústria a antecipar a demanda. Eu sempre dou um exemplo em outros parceiros, dizendo assim, olha, um dia eu recebi uma ligação do Zé Trentin falando, o que você está fazendo que você não desenvolveu a barra do FH New ainda? Anota o código original aí, entendeu? Desse tipo, a ligação não durou 1 minuto, mas você fez um papel que quase ninguém mais faz no mercado, tá? E a indústria que tem parceiros com essa capacidade, com essa visão de, olha, esse veículo daqui 2, 3 anos vai sair da garantia, vai ter demanda, e se você que é meu fornecedor não tiver a peça, nós dois vamos perder junto, entendeu? Isso a gente não encontra mais no mercado. Então você percebe claramente o diferencial do distribuidor que tem um profissional com essa capacitação à frente do processo de compras para o distribuidor que não tem, entendeu? Isso é muito claro no posicionamento dessa distribuição perante o mercado. Então, assim, a reputação, o respeito, provavelmente deriva daí, entendeu? Com certeza. Exatamente. Essa curiosidade, o Zé é um sujeito curioso. Exato. Então o Zé ele vai atrás, ele pergunta, ele vai, ele entra embaixo do caminhão e quer saber. Isso dá para ele. E negocia bem aluguel, né, Roberto? Também. Também. Mas tu sabe que esse negócio de curiosidade eu comecei mesmo na Savara. Chegava um caminhão novo, um modelo novo lá, eu ficava às vezes, nos dias de verão que terminava, que o negócio de horário de verão terminava às 6 horas, que na verdade era às 5, eu ficava até às 8 lá na oficina do Savara, embaixo do caminhão, olhando, mudou a válvula, mudou a barra, e batia foto. Eu tinha uma máquina de fotografia, na época não tinha celular, batia foto e depois mandava para os fornecedores, ver, eu quero essa válvula, eu quero isso aqui, mas isso eu sempre tive, eu sempre gostei de descobrir coisas. Isso faz toda a diferença. É uma Isso curiosidade, faz eu sou muito curioso. Puxa, né? Isso puxa. Negócio. Isso puxa a direção da distribuição, puxa o fornecedor. E se o fornecedor não está à altura disso, ele roda no processo. Ele gira. Exatamente. Entendeu? Mas, Eurico, eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas eu acho que eu vou deixar para quando eles forem lá na Della Rosa, para a gente fazer o bate-papo mais prolongado, assim a gente não toma tanto tempo deles, né? Tá bem? Pode ser? Lógico. Tem alguma coisa que eu deixei passar que você queira? Não, assim, no geral está tudo bem registrado, está tudo legal. E até, né, Zé e Roberto, isso também é uma pequena reverência que a Della Rosa faz para vocês dois, né? É muito difícil a gente fazer uma reverência para alguém. Porque Não é fácil. Isso que o Henrique estava falando do ponto de vista dele como fornecedor em relação ao cliente, né, o distribuidor, também é muito difícil, porque a gente como distribuidor, quando vai falar com um fornecedor, é difícil também a gente ter gente com quem a gente consiga conversar num nível que também entenda, que consiga captar as informações, né,
tira o ranço, tira a sujeira toda da volta e absorve aquilo ali. Então, assim, tipo, também tem que ter da outra parte alguém que consiga assimilar isso, assim também não vai. Então a pessoa vai brigar com o Zé, não vai dar negócio. Senão você vai Então, interpretar isso como uma crítica, né? Exatamente. Entendeu? Mas é verdade, eu acho que a sinergia, ela deriva exatamente desse ponto. A gente tem que ter do outro lado alguém que esteja permeável isso, senão não vai. É verdade. Mas é o intermediário que junta as pontas. Exatamente. Né? Como o Eurico gosta de dizer, então tem um que quer vender e tem outro que quer comprar. Então, assim, vamos trabalhar que isso com o tempo sai. Ele aprendeu com você, né? Eu, com um jeitinho. Mas é isso, esse é o ponto. Acima de tudo, é uma reverência, entendeu? É assim, a gente tem uma gratidão muito grande, embora a Orbid e a Della Rosa ela tenham uma parceria relativamente recente, né? Acho que foi de 2016 para cá, do segundo semestre de 2016, setembro de 2016, para ser mais preciso, mas ela é intensa, né? Ela tem propósito, então faz parecer que tem mais tempo. Né? Eu achei que era mais tempo. Eu também achei que fosse mais tempo. Não é. Mas essa percepção a gente também tem, né? Porque a Della Rosa, ela tá no mercado há 47 anos, sendo 45 anos de mercado agrícola, 20 anos de mercado pesado, mas desses 20 foram nos últimos 8 que a gente resolveu se movimentar, assim, de maneira proposital. Né? Até então a gente não vendia, a gente sofria uma compra. Né? E quando a gente falou, não, vamos mudar esse processo, vamos entrar no mercado, e a gente precisa ter bons parceiros, gente que fale a mesma língua que a gente, que tem a mesma cultura ou semelhante. E a Orbid... Mas a gente trabalha por propósitos, quer dizer um negócio, Henrique? Porque a gente fazer as coisas serem exitosas, conseguir êxito dentro do negócio. Só pra gente apurar e ter uma métrica para avaliar isso, né? Porque senão pode ficar uma coisa muito social, emotiva, a gente gosta um do outro e tal, mas antes da gente se querer bem, a gente ganha dinheiro junto. Também é verdade. Se a gente não ganhasse dinheiro junto, talvez, não posso dizer que sim nem que não, eu posso dizer talvez a gente não ia se querer tão bem. Sem dúvida. Então, como a gente ganha dinheiro junto, é mais fácil a gente se querer bem. Quer ver? Quantos fornecedores tem a Orbid? Hoje tem... Teve mais, hoje tem 190 por aí. 190. Não por importância de faturamento. Se você for olhar lá naquela última coluna daquele teu relatório, lá onde dá a margem bruta de contribuição do seu fornecedor, nesse ranking 190, nós somos 1 ou 190? Não é nenhum nem o 190, mas está mais pro 1 do que pro 190. Entendeu? Nós estamos mais pro 1 do que pro 190. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Não é isso? Então, não quer dizer que nós somos o número 1, mas nós estamos lá em cima, no topo das marcas que tem margem de contribuição para a Orbid. Exatamente. E isso é importante. Então está entre os 10. Então, isso é uma política comercial, isso é produto, isso é fornecimento. Isso a gente verdade, briga, mas a negócio. gente não se odeia. Existe uma construção coletiva de prosperidade. É verdade. A Della Rosa de hoje é muito melhor e mais próspera do que a Della Rosa de 2016, quando a Orbid chegou. E muito dessa prosperidade se deve ao aprendizado que a gente construiu com vocês. Entendeu? E tu começou a acertar a mão quando tu contratou isso aí que eu te disse na época que tu me ligou. Eu te disse. Ele me ligou, queria um cara bom. Eu disse, cara bom, trabalha na Atos, tu tira ele de lá que tu vai acertar. Mas o Eurico, eu já falei, é difícil. Bom, então... se vira, é o que temos para o isso momento. foi o primeiro exercício de visão de longo prazo que eu coloquei em prática. Porque eu liguei para ele em 2015. Eu sei. E aí ele falou, veja bem, deixa eu ver, deixa eu analisar e tal. Ele fala, mas eu sou igual a ele, eu não sou Então, aí, beleza, eu falei, analise e tal. E aí o Eurico veio, falou e declinou, né? Tudo bem, vou dar tempo ao tempo e vou seguir trabalhando, né? E aí depois, 1 ano e pouco depois, você me ligou. Vamos conversar, acho que chegou a hora, etc. E aí eu falei, tá, antes da gente conversar, deixa eu fazer uma outra ligação aqui. Aí liguei para ele de novo. Aí ele falou, acho que agora é a hora da gente conversar. Agora dá. Tá feito. Ainda bem que eu tive paciência. Obrigado. Mas valeu, pessoal. obrigado pelo tempo de vocês. Pra gente foi, sim, baita prazer ouvir um pouco mais da história e entender no detalhe como é que vocês chegaram até aqui, do ponto de vista mais pessoal do que profissional. E quando a gente conhece com quem a gente está fazendo negócio, né,
a gente passa a entender por que os negócios vão bem, né? Entendeu? Então, parabéns, né, pela história de vocês e espero que a gente possa ter uma nova oportunidade lá na Della Rosa com mais calma, com mais tempo, porque eu quero ouvir mais histórias. Tá bem. Tá bom, beleza? Bem, Então vamos Muito conversar. obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Uau! Que papo produtivo! Como é bom sentar à mesa e conversar, não é mesmo? Eu já tô até ansioso para esse papo aí que ainda vai ser marcado. Tomara que não demore. Se você gostou desse episódio de hoje, interage com a gente, deixa a gente saber. Eu quero te convidar a seguir o Café com Peça em todas as plataformas de podcast e a se inscrever também no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. E antes de ir embora, eu quero te deixar hoje um convite muito especial. Você não pode perder o nosso próximo episódio. Nós batemos um papo com a Ana Paula da Pacaembu e tá simplesmente sensacional. Esse foi o Café com Peça, o podcast da Della Rosa para você e para todo o mercado de autopeças. Grande abraço, fiquem com Deus.